Hoje eu quero fazer uma contribuição a respeito do conceito de modernidade. Esses conceitos de pré-modernidade, modernidade e pós-modernidade, que é um termo recorrente no mundo ocidental, no mundo acadêmico. É muito importante a gente ter uma noção dessa categoria de modernidade. Então, eu vou explicar aqui rudimentarmente, mas que através dessa noção rudimentar que eu transmitirei, você vai ter uma noção do que é modernidade, né? Então, vamos começar, para nós entendermos esse conceito, vamos começar com a nossa própria existência, né? Com a nossa própria existência, uma noção simples, mas que depois nós alcançaremos uma profundidade significativa. Se nós lemos capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós temos uma noção bíblica de que podemos fazer uma analogia com o termo modernidade. Então, Paulo, quando era menino, pensava como menino, né? Vivia como menino. E quando ele chegou adulto, aquela vivência, aquele modo vivendo de criança, ele foi substituído pelo modo de viver da vida adulta, né? Então, quando se chegou na idade adulta, se percebe uma diferença na vivência da pessoa. Esse tempo vivencial, o tempo presente, permite captar o passado, né? O passado que era caracterizado, nesse caso do nosso exemplo, com a vida infantil, com a visão de mundo de criança, e que é diferente da visão de mundo do adulto. Então, essa percepção dessa diferença entre a idade jovem, a idade adulta, a idade avançada, ela permite nos captar o conceito de modernidade, né? Então, moderno é o novo, é o presente, onde nós percebemos uma diferença com relação ao passado, ao princípio da nossa existência. Então, no presente momento, nós temos uma nova visão da realidade e de nós mesmos. Então, esse presente, captado no tempo presente, se chama modernidade. Então, nós podemos, a partir desse exemplo, perceber que existe várias modernidades. Essa que é a realidade. A modernidade é um conceito filosófico, um conceito abstrato, quer dizer, um conceito mental, né? De leitura da realidade no tempo. Então, existem várias modernidades. A primeira modernidade foi a filosofia antiga grega, que substituiu a visão mítica da realidade. Mítica quer dizer que a realidade ela era representada por imagens. Então, a filosofia grega ela superou essa visão mítica, essa visão de imagens, e substituiu pela visão da racionalidade, né? Os primeiros princípios, o princípio da identidade, o princípio da contradição, o princípio do terceiro excluído, a matemática,
né? Então as coisas se tornaram lógicas, se tornaram racionais, calculáveis. Não é mais aquela visão mítica, o cavalo alado, de asas e etc. Então a primeira modernidade, nós podemos dizer, foi a transição do mundo mítico pela filosofia grega, né? Aí depois veio outra modernidade, que foi a assimilação da doutrina cristã, que assimilou a filosofia grega, né? Tem no período helenístico, depois do tempo pós-apostólico do século III. Então a doutrina cristã, a teologia cristã, ela assimilou os conceitos da filosofia antiga de Platão, principalmente Agostinho. Depois assimilou os conceitos da filosofia de Aristóteles, durou até o século XVI. Aí nós temos outra modernidade aí, né? Modernidade dentro da tradição cristã, superior à filosofia antiga grega, e a filosofia grega tinha superado a visão mítica, né? Aí do século XVII para cá, nós temos outra modernidade, né? Que é essa modernidade mesmo da filosófica, dos livros de filosofia, da história da filosofia, dos filósofos, né? E vai aí de Descartes até, digamos, vamos incluir a filosofia de Descartes até na década de 80 por aí, na filosofia contemporânea, né? Filosofia moderna e contemporânea, vamos considerar esse período um só aí, né? Então, a filosofia moderna, quer dizer, a idade moderna, propriamente dita, que é chamada, começou com Descartes. Onde é que nós podemos descobrir esse conceito de modernidade? Porque com Descartes se criou a ideia do sujeito, né? A ideia do sujeito, mas principalmente porque aquela ideia cristã, aquela teologia cristã que predominou até Descartes, ela foi superada por outra visão da realidade, né? Ela foi o político encarnou o lugar da divindade. Deus, que era o sujeito, o ser absoluto, era o arquiteto, o axé, o arquê, o primeiro princípio, né, o criador. Então, se entrou num secularismo, e esse lugar aí foi assumido pelo político, né, pelo poder temporal. Aí também a visão escatológica da igreja, do cristianismo, o céu, a ressurreição, a vida nova da salvação, foi secularizada com a libertação da desigualdade econômica. Então foi materializada essa visão da transcendência, da visão celestial, foi monetizada aqui na Terra, né? Com a libertação, como é pregado hoje pela teologia da libertação, do marxismo, e outras, da Revolução Francesa, etc. Então, isso aí é outra visão de homem, outra visão da realidade, né? E também a categoria de razão, o logos humano, ele ficou com a razão absoluta. Deus, que era o ser absoluto, ele foi monetizado como a essência humana que assumiu o lugar de Deus, tornou o lugar de sujeito absoluto. Então, isso aí é
modernidade, porque esse período ela diferencia daquela visão, aquela visão celeste da Idade Média, do Deus transcendente, do paraíso, da esperança cristã. Essa visão da esperança cristã, da fé cristã, ela foi substituída por uma visão imanentista. A transcendência desapareceu, o homem assumiu o lugar de Deus. Então, isso aí se caracteriza a modernidade. Então, esse conceito de modernidade, a gente se capta no tempo. Uma diferença da realidade social e da realidade da natureza, que foi transformada pelo homem, pela técnica, pela a ciência, a tecnologia que dominou a realidade, transformou a realidade, e o homem que evoluiu sociologicamente, intelectualmente, se tornou um portador de novos conhecimentos. Então, esse estado da modernidade é diferente da Idade Média, que era aquela visão teocêntrica baseada em Deus, e essa visão da modernidade era antropocêntrica, baseada no homem, na imanência humana. Então está aí o conceito de modernidade, é a compreensão da mudança, tanto na antropológica ou sociológica no ser humano, como na transformação da realidade. E a pós-modernidade, que na realidade é outra modernidade, é outra transformação social e também da própria natureza. Né? Da própria natureza. Nós estamos na era da tecnologia, que é o saber condensado a serviço do homem, instrumento de poder, de domínio. O saber se tornou instrumento de poder e de domínio. E essa capacidade racional que o homem tinha na Idade Moderna, que a razão era a medida de todas as coisas, ela foi contestada pelas atrocidades cometidas pelo próprio homem. Né? Então, em vez de achar que o homem era um ser racional, o homem passou a ser, quando era um ser irracional, o Holocausto, as guerras, os crimes, em pleno século XXI. Então, os estudiosos, os filósofos, que é onde o conhecimento da realidade social e da natureza encarnado, ele deixou de acreditar no homem, achando como uma racionalidade. Né? Então, aquele postulado da Idade Moderna foi negado pelo homem pós-moderno, que caiu num relativismo, num niilismo, que tem um estado de desesperança. Então, mais ou menos isso aí, o conceito de modernidade. Então, pré-modernidade, modernidade, pós-modernidade, na realidade são modernidades que são superadas por outras modernidades. Espero ter contribuído com esse conceito de modernidade.